graça e paz. Eu sou Cíntia e é uma satisfação imensa ter cada uma de vocês, queridas mulheres, que têm nos acompanhado em diversos estados aqui do nosso Brasil, para aprendermos juntas sobre a palavra do Senhor, que é a razão única da nossa fé. E nós gostaríamos de que você, que tem sido edificada, pudesse também compartilhar essas mensagens com outras mulheres, cristãs ou não, para que todas nós possamos aprender mais do Senhor e ter, à luz das Escrituras, o entendimento correto daquilo que Deus deseja para cada uma de nós. O nosso texto base, que nós já temos estudado no decorrer desses dias, se encontra ali no livro de Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5. Eu gostaria mais uma vez de ler esse riquíssimo texto, essa porção da palavra do Senhor, e gostaria que você atentasse àquilo que o Senhor tem para nos ensinar e a falar ao nosso coração. Então, se você não está aí com sua Bíblia, não se preocupe, dá para você ouvir e entender acompanhando. Mas se você estiver com sua Bíblia, abra aí por gentileza. Nos diz assim a Sagrada Escritura. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, observe que nós já começamos a estudar de uma forma mais minuciosa cada qualificação dessa que o Senhor deseja para a nossa vida. Iniciamos aí, quando o texto nos diz, quanto às mulheres, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Esses sérias em seu proceder, nós podemos fazer uma exposição através da vida maravilhosa de Ana, a profetisa. Uma mulher que amava ao Senhor, uma mulher que adorava ao Senhor, e uma mulher que, com 84 anos, anunciava ao Senhor. Ela nos trouxe ricas e preciosas lições. Depois o texto segue dizendo que nós não devemos ser caluniadoras. E aí nós aprendemos, através da vida de Jezabel, que o que nós não podemos fazer, né? Podemos assim estar estudando, tem aí em um dos nossos estudos, você pode depois olhar com mais calma. Jezabel não foi um exemplo de mulher para que nós sigamos. Depois, o texto segue dizendo assim, não sejam mulheres escravizadas a muito vinho. O escravizados aqui, viciados, presos, né? É quando algo lhe domina, e nós podemos, através da vida de Raabe, fazer uma exposição e tirar lições preciosíssimas da vida dela, porque apesar do Senhor ter, o próprio texto bíblico nos informar que ela era uma prostituta, o Senhor também a resgata através da sua superabundante graça, com seu chamado eficaz, fazendo dela, então, uma nova mulher, uma mulher mãe de filhos, uma mulher casada com um único homem e que pôde, inclusive, fazer parte da genealogia do nosso Mestre Jesus Cristo, né? E aí o texto segue dizendo, olha, meninas, sejam mestras do bem. E aí nós podemos ver, através da mulher de Provérbios 31, uma bela história, uma mulher que é exemplo para nós em vários aspectos da vida, desde no seu tratar com seu esposo, a forma como ela conduzia, fazendo-o crescer e não competindo, como muitas mulheres nos dias de hoje, infelizmente, agem, não é? Querendo competir com o marido. A mulher de Provérbios 31, não, ela fazia ele crescer, se assentar entre os anciãos da terra, entre as autoridades, né? Ela era uma mulher que cuidava bem dos seus filhos, ela era uma mulher mestra do bem, porque ela era organizada financeiramente, ela tinha com que acudir, inclusive, ao necessitado. Ela era uma mulher que providenciava tudo que precisava no seu lar, dava conta do seu lar, mas também trabalhava fora, não é? Ela era empreendedora, ela tinha os seus negócios. A Bíblia diz que ela via uma vinha e aí ela via se aquele negócio era bom, se ia trazer alguma rentabilidade para ela, e assim também ela adquiria. Então, através da mulher de Provérbios 31,
nós pudemos ver que ela era uma mulher que tinha força, que tinha dignidade, que sabia falar, que o seu marido dizia que tinha muitas mulheres virtuosas, mas ela sobrepuja, ela sobressaía de todas. E que os filhos também a chamavam de ditosa, porque muitas vezes até pessoas de fora veem virtudes em nós, mas às vezes o nosso proceder é tão feio, é tão pequeno, tão falho na nossa casa, que o marido e os filhos não observam onde está Jesus. Então a mulher de Provérbios 31 foi verdadeiramente e continua sendo uma mestra do bem, que muito tem a nos ensinar, e queira Deus que cada uma de nós possamos assim também colocar em prática esses maravilhosos ensinamentos, né? Aí no verso 4, caminhando já para o 4, o texto prossegue dizendo que as mulheres mais idosas vão instruir as mais jovens, né, a amar ao marido. E aí essas mulheres mais idosas, nós já informamos que essa palavra idosa não necessariamente significa idade cronológica, mas sim maturidade espiritual, crescimento espiritual no Senhor. Podemos ilustrar entre a vida de Noemi e Ruth e perceber que elas caminhavam em perfeita harmonia, apesar dos tempos delas não serem tão fáceis assim, porque elas lidaram com morte, elas lidaram com fome, elas lidaram com saídas do seu país. Então, nós podemos ver através da vida de Noemi e Ruth que é totalmente possível uma instruir a outra e assim caminharem juntas, servindo ao Senhor, né? Podemos também seguir aí no texto, que foi a instrução do estudo passado, quando nos fala assim, as mulheres devem amar o seu marido. E aí nós aprendemos com a vida de Gomer, que foi a esposa do profeta Oséias, o que nós não devemos fazer, né? Gomer não foi um exemplo de mulher para nós. E nós vimos num estudo específico, que você pode dar uma olhadinha depois, como que então nós podemos amar o nosso marido conforme os preceitos bíblicos. E aí então, agora, nós chegamos no que queremos tratar hoje, de forma específica. Também essas mulheres, elas devem, as mais jovens e recém-casadas, amar aos seus filhos. E o nosso tema de hoje é esse: amar aos filhos. Como que nós conseguimos amar aos nossos filhos? O que é que as Escrituras, de fato, nos mostra em relação a isso? Pois bem, as mulheres mais experientes, elas devem, sim, ensinar as mais jovens a amar aos filhos. O sentimento natural de mãe, geralmente, já traz consigo esse forte amor pelos filhos, não é verdade? A Bíblia, inclusive, chega a usar a figura de uma mãe para expressar o amor de Deus para com os seus filhos. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, Isaías capítulo 49, verso 15, e veja o que a palavra do Senhor nos diz. Veja a comparação de Deus desse amor para conosco. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha que declaração linda do Senhor para conosco, né? Com essa comparação, de fato, em relação ao amor dele para conosco, mães, e o nosso também, de forma, seguindo a palavra do Senhor em relação aos nossos filhos. Ainda temos mais um texto aí que eu gostaria que você atentasse, no livro de Isaías ainda, capítulo 66, dos versos 12 e 13. Veja aí como o Senhor usou essa figura de mãe para expressar o amor de Deus. Nos diz assim: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados.
Que riquíssimos textos, não é, queridas? Observem aí o Senhor usando essa figura de mãe para expressar o amor de Deus para conosco, cada um dos seus filhos. Apesar disso, a Escritura ordena que mulheres devem, sim, ensinar e amar aos seus filhos. E talvez você esteja pensando, esse estudo então não é para mim, porque eu nem casada sou. Ou então você pode dizer, eu sou casada, mas eu não tenho filhos. Ou então você falar assim, eu já tive filhos, mas hoje eles já não estão mais comigo. Não, a palavra de Deus e esse estudo é para mim e para você. Se você ainda não casou, você já vai aprender tudo de como fazer, como se fosse um cursinho intensivo, para que quando você venha a casar e aos moldes da Escritura ter os seus filhos após o casamento, aí você já vai saber as instruções que o Senhor Deus tem nos dado, não é verdade? E se você é casada, mas ainda não tem filhos, aguarde no Senhor. Hoje nós vamos aprender através de uma mulher que passou por uma situação semelhante. E se você já teve filhos, mas hoje não está mais contigo por algum motivo, talvez por ele já ter partido para a glória dos céus, ou por algum outro motivo de desavença e está distante fisicamente também do coração, também essa palavra é para você. Porque o Senhor poderá, assim, tratar de situações e áreas da sua vida para que o nome dele seja engrandecido. Mas se você está sem o seu filho fisicamente por questão dele já ter morrido, você também pode canalizar esse sentimento para tantos outros filhos do coração, para sobrinhos, para netos, né? Para tantos outros que exatamente vivem ao seu redor. E se na sua família não tiver ninguém, na família do povo de Deus você vai poder ter vários filhos espirituais. Então, esse recado do Senhor, de fato, é para mim e para você. Além desse instinto, então, natural, que por si só pode ser justo ou não, as mulheres devem apontar o caminho do amor verdadeiro. Na semana passada, eu falei sobre amar ao marido e, naquela ocasião, inclusive, nós citamos que a palavra amor no texto original, é a palavra ágape. Eu não sei se você lembra. Se você lembra, vai reforçar o aprendizado. Se você não lembra, vai ter mais uma oportunidade de aprender. E o que significa ágape? Ágape significa amor verdadeiro. Olha que maravilha. É importante a gente falar disso antes de adentrar em outros assuntos, para que fique bem claro o que de fato o Senhor tem para nós. E o que é que se refere esse amor verdadeiro? Nós falamos que todos os verbos, eles se referem a ações, não é verdade? Por exemplo, se eu falar um verbo, você vai automaticamente lembrar de uma ação. Até citei alguns exemplos. Se eu falar, olha, varrer, lembrou? Se eu falar comer, cuidado, não coma demais, mas você lembrou? Existe uma quantidade certa, mas é um outro estudo que a gente pode tratar depois, em alguma outra ocasião, né? Cantar, ou seja, qualquer verbo que eu citar, você vai lembrar de uma ação. E quando eu falar o verbo amar, que imagem vem à sua cabeça? O que será que você está pensando? Todo verbo é uma ação e nos reporta alguma imagem na sua cabeça. A minha também, né? Pode ser qualquer ação, quando eu falar o verbo amar, em prol de alguém. Pode ser, inclusive, todos esses que eu já citei. Por que eu estou falando isso? Porque amar é a mola mestra, é o que nos impulsiona, é o que faz com que eu tome alguma atitude, ou o que me reporta aquela ação praticada. Não é o que você faz especificamente, mas é o que te motiva, ou o porquê que você de fato faz. Então, amar tem muito mais a ver com a motivação, com o que está dentro do seu coração, antes de propriamente a ação concluída, certo? Então, quando a Bíblia nos ordena a amar os nossos filhos, a ensinar as novas esposas a amarem os seus filhos, nós precisamos claramente entender que primeiro nós precisamos da motivação correta para poder, de fato, amar. Ou seja, aquilo que me motiva a fazer. Essa motivação é que vai me levar, essa motivação correta, a, de fato, exercer uma ação específica, certo?
Eu vou dar alguns exemplos de forma prática para que fique mais claro ainda na sua mente. Nós temos mulheres, principalmente na geração de hoje, que super protegem os seus filhos. E elas podem dizer, eu amo o meu filho. Contudo, essa ação pode revelar que os seus filhos se tornam o quê? O ídolo do seu coração. Porque a Bíblia não nos ensina a superproteger os nossos filhos. Então, observe que é importantíssimo a gente observar qual é a motivação desse amor de fato. Por outro lado, nós temos mulheres no nosso dia a dia que desprezam, inclusive, o querer ter filhos. Não apenas desprezam os filhos, mas principalmente desprezam o querer ter filhos. E isso também pode revelar que os seus corpos se tornam o quê? O ídolo do seu coração. Eu não quero ter filhos, porque aí eu vou ter celulites, porque aí eu vou ter estrias, porque aí o meu corpício aqui vai sair da forma. Então, observem que a motivação, o Senhor Jesus sempre está muito mais preocupado com a motivação do porquê que nós fazemos, do que verdadeiramente a ação praticada. Então, dito isso, nós podemos concluir e afirmar que o amor verdadeiro é aquele lá que nós temos já exposto na Escritura, que se encontra em 1 Coríntios 13. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor jamais acaba. Então, o amor verdadeiro é o que, de fato, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque esse é um amor incondicional, é um amor sem esperar nada em troca, é um amor abnegado, é um amor servidor, é um amor sacrificial que, inclusive, falando por amor aos filhos, entregou seu único filho para morrer por pecadores miseráveis, como eu e como você. Por que é que eu estou falando isso? Como é bom a gente receber homenagens, como é bom a gente ouvir dos nossos filhos demonstrações de carinho, não é verdade? Como é bom a gente receber os presentes, a obediência deles, mas no fundo, lá no fundo do nosso coração, a gente sabe que nós não somos tudo aquilo que muitas vezes falam que nós somos. Nós precisamos desesperadamente, como mães, da maravilhosa graça de Deus, para que de fato possamos educar os nossos filhos e investir na vida espiritual deles, passando o maior e o melhor de todos os projetos, enquanto depender de nós, que é amar acima de todas as coisas a pessoa bendita de Jesus Cristo. O amor que devemos ter pelos nossos filhos deve ser, sim, um reflexo do amor, do nosso entendimento em relação a Deus para conosco. Deus nos amou primeiro e nós devemos refletir esse amor para com os nossos filhos. Que responsabilidade, não é, querida mulher? Como que nós vamos conseguir projetar esse amor incondicional, que o Senhor nunca desiste de nós, apesar de nós, passar isso para os nossos filhos? Que nobre missão! Como nós, como mães, precisamos desesperadamente da maravilhosa graça de Deus na nossa vida. Precisamos ensinar sobre isso, especialmente nos dias de hoje, na geração de hoje. Como comumente nós temos duas falas ou duas revelações principais das mães, que são, inclusive, contraditórias. Algumas, inclusive, falam, eu já ouvi muitas mulheres falando assim, eu não aguento mais, eu já estou para fazer um abaixo-assinado para que o meu filho volte para a escola, porque, meu Deus, como é difícil. Meninas, não era para ser o contrário? Se a gente parar para pensar, não era para a gente estar mais feliz por estar mais próximo das pessoas mais próximas, que são exatamente o nosso esposo, os nossos filhos? Quando nós ouvimos expressões desse tipo, nosso coração se entristece. Porque a gente observa que, inclusive nas Escrituras, se nós observarmos bem, olha, a maioria das mulheres que eram destacadas, ou até mesmo honradas, eram exatamente aquelas que cuidavam bem da sua família e do seu lar,
E nisso aqui nós incluímos os filhos. Não eram aquelas que eram bem-sucedidas profissionalmente, não é verdade? E aí na geração, parece que de hoje, tem algumas coisas que não se encaixam muito bem. É por isso que é importante a gente, à luz das Escrituras, ter um entendimento e esclarecer que chamado de Deus para nós é esse. Eu não estou querendo dizer com isso que você não deva trabalhar fora, que você não deva ter seus sonhos, né? Suas expectativas de vida. Não, não, não. Nós já vimos, inclusive, através da mulher de Provérbios 31, que ela fazia tudo isso e de forma muito bem, mas sem esquecer da nossa função dentro da nossa casa. Então, são expressões que muitas vezes entristecem o nosso coração, como essa, eu não aguento mais. Ou então, por outro lado, conforme eu já falei, eu crio uma bolha porque nasceu um bebezinho na minha casa. Como é bom quando a gente é agraciado por Deus e recebemos como presente do Senhor os nossos filhos. E eu já queria dizer para você que os filhos são herança do Senhor. Herança não se compra, herança não tem custo próprio, herança se recebe, herança ganha-se, não é verdade? Então, o seu filho jamais deve tornar-se o ídolo do seu coração. Você não deve parar toda a sua vida, inclusive muitos casais começam a ter dificuldade no relacionamento depois que os filhos nascem. As esposas abandonam os maridos. Já aconteceu isso? Você conhece alguma mulher assim? Nasceu a criança, aí você traz a criança. Primeiro você passa os 9 meses arrumando um quarto para essa criança, não é? Preparando com carinho, observando que cor, tentando descobrir qual é o sexo, se vai ser menino ou menina, já amando, e isso tudo é bom e saudável. Só que, na maioria das vezes, o que acontece? Quando esse bebezinho nasce, todo aquele quarto que você arrumou fica lá solitário, e você traz a criança para colocar no meio entre você e o seu marido. E daqui a alguns dias, dependendo do tipo de mulher que você pede o marido para ir para a sala, para o colchão, para qualquer outro lugar, para deixar quem ali? O bebezinho, a bolha que você coloca ali. Então, muito cuidado. Nós nem devemos desprezar os nossos filhos e nem devemos super proteger os nossos filhos, como se toda a geração pudesse contaminar aquela criança. Então, parece-me que existe até um isolamento social desse bebê, já desde que nasce. Nós vamos ver com Ana como foi que ela fez, como foi que ela agiu diante da situação quando, de fato, essa maternidade chegou. Então, minhas queridas, muito cuidado com esses sentimentos, né? Tanto de frustração como de superproteção. Nenhum e nem o outro é o ideal e nem é o que as Escrituras mostram para nós, né? O ter ou não ter esse tipo de sentimento deve nos levar a refletir e a pensar que esse, de fato, não é o amor verdadeiro, porque conforme 1 Coríntios 13 nos diz que o amor jamais acaba. E o amor do nosso filho, ou pelo nosso filho, nem por qualquer outra pessoa, presta atenção nisso que eu estou falando, deve ser maior do que o nosso amor para com o nosso Mestre Jesus Cristo. Então, dando esse pano de fundo aqui, nós podemos enfatizar o nosso tema e dizer, mulheres, amem sim a cada um dos seus filhos. É o tema que nós queremos, de fato, abordar hoje à luz das Escrituras. Ame de todo o seu coração, aceite cada um deles como de fato eles são. Para você que tem mais de um filho, você já deve com certeza ter observado que cada um tem o seu jeitinho de ser, não é verdade? Tem a sua personalidade formada. Então, nós precisamos ajudar cada um. Para alguns, nós devemos puxar um pouquinho mais, porque ele é tão avançado, é tão desinibido, que nós devemos dar uma puxadinha, não é verdade? Para outros, já são mais acanhadinhos, a gente precisa dar um empurrãozinho. E aí é onde entra a necessidade de nós, como mães, orarmos sem cessar, para que o Senhor nos conceda essa sabedoria e essa graça, para que nós possamos ajudar os nossos filhos, para que nós sejamos instrumentos da providência divina na vida deles. Precisamos discipliná-los, precisamos discipulá-los, precisamos servi-los, precisamos acompanhá-los, precisamos apoiá-los e precisamos, acima de tudo,
amá-los, mas amar com esse amor verdadeiro, com esse amor ágape, que é o que de fato o nosso mestre nos ensina. O maior legado que uma mãe de fato pode deixar aos seus filhos é o fato de instruí-los no caminho em que devem andar. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos instruir os nossos filhos desde pequenininhos no caminho em que eles devem andar. E a Bíblia diz que quando eles estiverem velhos, jamais se desviarão dele. E elas, as mães, podem demonstrar esse amor, cada uma de nós mães, de algumas formas práticas. Primeiro, pelo nosso exemplo. Os filhos, eles aprendem o que significa amar muito mais observando o comportamento nosso do que simplesmente pelas nossas palavras. Como que você tem demonstrado esse amor através do seu exemplo? Que tipo de mãe você tem sido? Será que você é uma mãe agradecida? Será que você é uma mãe piedosa? Quando eu falo piedosa, eu me refiro, conforme toda mulher reformada, de fato, enfatiza o comprometimento de levar as coisas de Deus a sério, a leitura da Bíblia, a oração, o envolvimento na casa do Senhor, não é? Que tipo de mãe, que exemplo você está deixando para os seus filhos? Às vezes você até fala assim: menino, você precisa amar a Deus, mas você não vai para a escola dominical, você não ora na sua casa, você não participa das sociedades internas da sua igreja, você fala mal do seu pastor. Não é para cada uma de vocês, né? Depois o menino já vai observando, vai querer saber de pastor? Se ele ouve diariamente aquela fala que não vem do Senhor. Então, minhas queridas, nós como mães precisamos primeiramente ensinar este amor aos nossos filhos através do nosso bom proceder. Também, além do exemplo, nós também podemos demonstrar esse amor pela palavra de sabedoria que proferimos através dos nossos lábios. Os filhos, eles observam que tipo de amor você tem pela forma como você fala. Exatamente como a palavra de Deus nos ensina. E como é que a palavra de Deus nos ensina? Que a nossa fala deve ser unicamente o que produzir edificação. Se o que eu vou falar não vai edificar nem a minha vida e nem a de ninguém, então, caladinhas. Nós não temos o que edificar, então nós não precisamos falar. E mais, não, Cíntia, eu estou falando, mas você está falando de forma suave e doce, como é próprio das mulheres, ou você está engrossando a voz, se transvestindo de homem, porque quando nós queremos dar as normas, não importa se o seu marido é mais devagarzinho, se ele tem uma dificuldade de liderança, você, como auxiliadora, vai dar um empurrãozinho nele, dizer: benzinho, querido, quem sabe você faz isso, né? É por isso que nós estamos, foi por isso que o Senhor lhe uniu essa pessoa. Não é você tomando a dianteira, tomando a frente. Lembrem do exemplo da mulher sunamita. Que beleza de mulher que ela perguntava, ela tinha ideias maravilhosas, mas ela não já ia na frente fazendo. Imagina se ela já pegasse, comprasse os tijolos, né? Chamasse o pedreiro, quando o marido chegasse: o que é isso, mulher? Não. Ela teve a ideia, pensou, ela era organizada, elaborou, mas ela perguntou: querido, quem sabe se nós fizermos assim? É assim que eu e você devemos também proceder. Com uma fala sábia, tanto em relação ao nosso marido, talvez você diga assim: não, em relação ao meu bebezinho, né? Tem mães que o filho está com 40 anos e ela chama de bebê. Tem alguma coisa errada? Não tem alguma coisa errada? Eu até sei falar com o meu filho querido, ele é o meu bebê, é lindo, mas com o marido ela fala de forma áspera, de forma grossa, de forma sempre com cobrança, com condenação. E apesar de hoje o nosso tema não ser falar sobre o marido, porque nós já expusemos antes, não tem como desvincular, não é? Marido, mãe e filho, até porque você não fez o seu filho sozinha. O seu filho não é só o seu bebê, o seu filho é fruto do amor entre você e o seu marido. Então, a nossa forma de falar precisa ser com sabedoria. E se você tem dificuldade, minha querida, para ter sabedoria no falar, peça a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que quer sabedoria, peça, que o Senhor dá a todos deliberadamente, de graça. Ore, diga: Senhor,
me dá graça, me dá sabedoria no falar. Eu preciso dessa sabedoria no falar. Aqui nós estamos enfatizando aos filhos, né, a família, mas isso você vai levar para todos os âmbitos da sua vida. Inclusive lá no seu trabalho. Não adianta você falar que é cristã e chegando, sim, falando de qualquer jeito. É feio. Não cabe a nós, mulheres bíblicas, mulheres que queremos seguir o que o Senhor nos ensina. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor Jesus deixou um grande padrão para nós seguirmos. É o padrão do grande orador. Por isso que nós estamos aqui enfatizando a questão da forma, da sabedoria no falar. Pois bem, e uma outra forma da gente demonstrar amor pelo nosso filho é através, como eu já falei, da piedade, da forma como você leva a sério as coisas de Deus. Você não deve querer que o seu filho leve a sério se nem você leva. Primeiro, procure ser um exemplo. Procure amar ao Senhor acima de todas as coisas. Procure ser uma mulher que, quando vai lavar a louça, lave a louça com alegria, cantando. Aliás, quando a gente está lavando a louça, é o momento de terapia, é um momento de terapia, não é verdade? Nós temos ali uma terapia maravilhosa, uma pia cheia de... Mas para que tanta panela, gente? Louvado seja Deus, não faltou comida, tem marido e tem filhos. Talvez fosse bem mais difícil se você estivesse sozinha, viúva e já sem nenhum filho com você. Então vamos aproveitar cada dia que o Senhor, de fato, nos dá. Nós temos vários exemplos de mulheres na Bíblia. Eu já citei a mulher de Provérbios 31, que é uma mulher fenomenal, é uma mulher que, em várias áreas da nossa vida, ela nos instrui, ela nos traz esse zelo, esse amor pelos filhos, desde aquela época em que não tinha lojinhas, nem shoppings, enfim, mas ela era uma mulher zelosa, dedicada, e ensinava os seus filhos nos caminhos do Senhor, cuidava da aparência dos seus filhos também, porque isso é importante. Cuidar da aparência, cuidar dos anseios. Às vezes tem alguns filhos muito ansiosos. Será que muitas vezes não é você que está atrapalhando no sentido de cobrança, no sentido de muitos medos? Observe bem como é que anda a sua vida, como é que anda o comportamento. Tem filhinhos que gostam de comer bastante, não é? E aí você precisa ter aquele, nós somos um instrumento de Deus para que possamos colocar os limites, e nós vamos ver daqui a pouquinho sobre limites. Vamos seguir mais um pouquinho. Queria ilustrar um exemplo de uma grande mulher também, chamada Susanna Wesley, que foi a mãe do pastor e pregador John Wesley, que ensinava a cada filho sobre o caminho do Senhor. Ela chamava de um a um, e instruía, e ensinava. Não era assim no atacadão, não, era no varejo. O segundo é esse, e eram muitos filhos. Eu não me recordo aqui exatamente quantos eram, mas eu sei que ela passava de um a um ensinando. E John Wesley confessou, sabe o quê? Sabe qual foi a fala dele? Olha, eu aprendi mais sobre teologia com a minha mãe do que com todos os teólogos de Londres. Meu Deus, já parou para pensar um dia o seu filho falar isso de você? E como é que ele aprendeu teologia se a mulher não foi para nenhum seminário? Porque era uma mulher de Deus, era uma mulher que levava as coisas de Deus a sério. Então, através da sua forma como ela lidava com Deus, ela também transmitia esse amor, preocupada com a vida espiritual dos seus filhos, de forma prioritária, e é algo que a gente precisa enfatizar bastante nos dias de hoje, né? Mas eu quero exemplificar esse ensino na vida de uma mulher que nem podia ter filhos, mas que foi contemplada por Deus e soube ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. E eu gostaria que, antes de falar dela, nós pudéssemos abrir as Escrituras aí no livro de 1 Samuel, para que a gente pudesse fazer essa leitura e você pudesse entender aquilo que o Senhor tem para nós através desse texto. 1 Samuel, capítulo 1. O capítulo 2 também, se nós tivéssemos tempo, é uma oração linda que ela faz, mas eu vou deixar para você ler depois aí sozinha em sua casa, tá? 1 Samuel, capítulo 1, nos diz o seguinte: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina.
Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e também as suas filhas. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava Ana e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que é que você chora? E por que é que você não come? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho, mulher. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse Ana: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, o qual chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o seu filho no peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino, ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Olha que atitude magnífica, esplendorosa, de uma mãe
que era estéril, e a Bíblia diz que o Senhor havia lhe cerrado a madre, ou seja, ela não tinha condição de ter filhos. Essa atitude poderia até ser, talvez você pense assim, de uma mulher que tem bastante filho. Não era o caso de Ana. Ana, ela tinha dificuldade para engravidar, ela era estéril. Mas um dia ela orou ao Senhor, e o Senhor lhe concedeu aquela petição. E na oração dela, ela falou assim: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, eu vou te devolver esse menino, para que todos os dias da sua vida viva ali para a glória do Senhor. É como se colocasse o menino praticamente no seminário, né? Já desde pequenininho, já desde muito novinho, aprendendo e servindo ao Senhor com alegria, diante e pertinho do seu profeta. O meu esposo pregou aqui na nossa igreja em Canoas exatamente sobre Ana, e ele enfatizava no seu sermão 4 princípios que se aplicam para as mães que de fato são servas de Deus, observando a vida de Ana. Quais eram esses 4 pontos? Vimos primeiramente que mães que são servas de Deus oram. As mães que são servas de Deus choram. Ana chorou. Ela também recebeu a petição dela, porque o Senhor lhe concedeu. E depois que ela recebeu, ela cumpriu o seu voto e entregou o seu filho ao Senhor. Então vejam que riqueza de atitude de uma mulher que verdadeiramente ama ao Senhor acima do seu filho. Poderia ter sido egoísta, poderia ter sido super protetora. Meu Deus, passei tanto tempo pedindo ao Senhor. Imagina, nem para a igreja eu vou, porque senão vai pegar vírus, vai pegar bactéria. Não, Ana tinha o entendimento correto das Escrituras. E com Ana, minhas queridas, nós aprendemos pelo menos 6 lições específicas de como amar os nossos filhos. Mães que amam os nossos filhos, eu vou deixar aqui para vocês o acróstico com a palavra filhos, por isso que são 6 lições, certo? Mães que amam os seus filhos, a primeira coisa que ela faz com o F, a primeira letrinha de filhos, é fortalecer. Fortalecer quem? Fortalecer a imagem de Cristo no coração dos filhos. Esse é o primeiro e principal, talvez, ponto. Colocar o amor e ensinar desde pequenino os caminhos do Senhor, colocando diante do seu filho, que é o mais ou o maior de todos os projetos de um investimento de uma mãe para a vida do seu filho, que é investir na vida espiritual. Como você tem investido na vida espiritual do seu filho? Como você tem fortalecido essa imagem de Jesus Cristo na vida dele? Lições práticas. Nós não podemos deixar de ler as Escrituras e meditar nela todos os dias dentro da nossa casa. Nós não podemos nos alimentar apenas dominicalmente quando vamos à igreja. E pior ainda se você não for à igreja porque nasceu o seu filho. Não foi para isso que o Senhor te concedeu o filho. Para roubar o foco de continuar buscando a Ele. Leva, sim, o seu filho. Se der soninho, deixa ele dormir no banquinho da igreja, não tem problema nenhum. Ensina, educa, chega um pouco antes. Eu não vou levar meu filho à casa do Senhor, porque ele vai chorar. Se ele chorar, você como mãe, levanta um pouquinho, procure sentar nos últimos bancos para facilitar, não chamar a atenção, ou seu filho, quando chorar, não desviar o foco tanto das pessoas como do pregador que está falando. São dicas práticas, pequenas, né? Você não precisa deixar ele chorando o sermão inteiro. Não, você pode levantar, dar uma saidinha, ver se é fome, se for pequenininho, ver se é xixi, se a fraldinha está cheia, ver se é porque está com sede, ou ver se é birra também, e aí você já vai colocando os limites, não é? Então, chegue uns 10, 15 minutinhos antes, já se acomode, já instrua, olha, nós vamos ficar aqui, afinal de contas não é muito tempo, né? E aí você vai ensinando, você vai fortalecendo, você vai informando de que é importante esse ato também, mas não apenas indo à igreja, mas sendo você uma mulher comprometida com o Senhor. Muitas vezes os nossos filhos nos veem como excelentes profissionais, doutoras naquilo, mestrandas naquilo, e na nossa vida espiritual? Como que você tem investido na vida espiritual do seu filho? Aí talvez você possa me falar assim, Cíntia, mas olha, o meu filho eu ensinei, hoje ele está afastado dos caminhos do Senhor.
A palavra de Deus nos diz que nós ensinamos os nossos filhos desde pequenininho no caminho que deve andar, e nós nunca devemos desistir de orar por nenhum deles. Se nós cremos que eles são filhos da promessa, filhos da aliança, o mundo pode até tentar ofuscar, mas em seguida eles vão voltar. Não desanime, não desista de orar, continue aguardando, continue esperando, porque um belo dia o Senhor pode mudar toda essa história. E olha, se os nossos filhos permanecerem nos caminhos do Senhor, não é porque eu e você fomos as megas mães, não. É pura graça de Deus. É pura graça de Deus, não é porque nós fomos os melhores exemplos. Nós vamos sim procurar fortalecê-los na fé, mas não é mérito próprio, nós não temos esse mérito. Só o Senhor sonda o coração, só o Senhor pode mexer de fato no coração. E eu queria já, inclusive, deixar alguns livros como indicação para você ler se os seus filhos já são maiores, e até pequenos também. O livro que nos diz Pais Fracos e Deus Forte, da Elise, que é um livro muito bom, que nos mostra de fato a graça de Deus, a intervenção do Senhor, porque é só Ele que pode intervir no coração dos nossos filhos e no de qualquer outra pessoa. Se você tem filho adolescente, você pode ler o livro também chamado A Idade da Oportunidade, do Paul Tripp, que é maravilhoso. Todas as vezes que os nossos filhos erram, é uma excelente oportunidade para a gente apresentar a pessoa de Jesus Cristo e fortalecer essa fé na vida deles, né? Que só mediante a pessoa de Jesus é que de fato nós iremos conseguir. Então, as lições, lembrem que são 6 lições, baseado no acróstico Filhos, que é o nosso tema de hoje, amar aos filhos. Primeira coisa que nós devemos fazer é fortalecer essa imagem de Cristo no coração deles, através da nossa vida, através de uma vida de oração. Orar, minhas irmãs, orar sem cessar, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça dos nossos filhos um baluarte, faça dos nossos filhos uma geração forte, faça dos nossos filhos jovens que amam ao Senhor acima de todas as coisas, façam dos nossos filhos aqueles que não vão se deixar influenciar quando chegarem na faculdade. Talvez você tenha filhos pequenos, ainda não entenda o que eu estou falando, mas se você já tem filhos maiores, certamente você está concordando e sabe que os dias são maus e que somente a graça de Deus poderá nos ajudar. A segunda lição, com a letrinha I, que nós deixar para nós mães, demonstrar esse amor aos nossos filhos, ele dá uma sequência no que nós estamos falando, porque é instruir. Nós devemos continuar instruindo os nossos filhos no caminho do Senhor. Ana, ela ensinou a Samuel. Ela ensinou desde pequenininha e mais consagrou a vida dele para viver todos os dias na casa do Senhor. Olha que atitude nobre de Ana. É certo que Ana teve outros filhos depois, mas Samuel foi o primeiro, né? Aquele que o Senhor respondeu a sua oração. E ela instruiu, ela ensinou desde pequenininho, ela criou vínculo. E quando ela desmamou, ela não ficou assim, não, agora eu vou um dia só de domingo em domingo na igreja, ou nos estudos de quinta-feira, ou nos trabalhos da UCP. Certamente Ana levaria, se organizaria, não deixaria ele perder esse contato de vínculo com a família da fé, não é? Ou da UPA, ou da UMP, faria de tudo para que ele participasse. Mas ela ainda achou pouco. E ela tinha feito um voto diante do Senhor, e ela entregou o que ela tinha recebido de mais precioso, que era o seu filho, e colocou lá junto com o profeta e largou no sentido de entregar o que ela tinha de melhor e mais precioso ao nosso amado Deus. É certo que o Senhor se agradou dessa atitude de Ana. Eu não estou querendo dizer que é para você deixar o seu filho de qualquer jeito. Ana não deixou o seu filho de qualquer jeito, Ana não deixou em qualquer lugar, e Ana não foi uma mãe irresponsável. Pelo contrário, Ana consagrou, cumpriu o seu voto e o entregou, porque assim o Senhor já havia de fato determinado. Então nós precisamos fortalecer os nossos filhos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós precisamos instruir os nossos filhos, ensinando através das Escrituras, através de uma vida de oração, através da nossa vida prática. E nós devemos também, terceira liçãozinha, colocar o quê? Limites. Observe, limites é uma coisa que precisa muito nos dias de hoje. Limite, a terceira lição.
As mães lutam contra as más influências que querem afastar os filhos nos caminhos do Senhor, não é verdade? E para isso, eu e você precisamos dar limites para eles, desde os pequenininhos até aqueles que ainda estão sob a nossa guarda, porque nós somos, sim, a autoridade que o Senhor deixou para educar os nossos filhos no seu caminho. Então, Ana, ela entregou Samuel, não ficou com ele para si, mas também não impediu e não deixou ele à toa. Ela ensinou desde pequenininho, tanto que ele, quando ele o chamava, ele respondia de Senhor, ele tinha respeito pelas pessoas. É certo que era um menino educado, com uma boa educação, porque Ana, desde ele bem pequenininho, certamente o ensinava, não é? Era um filho que tinha total limite. Nós não podemos, vou repetir, existir ou entrar nessa síndrome, que eu dei o nome de filholatria, achando que o seu filhinho é a coisa mais consagrada do mundo, que ele já sabe tudo, que ele nunca erra. Tem mães que ficam braba. Imagina se algum professor chamar na escola porque o filho descumpriu alguma regra, meu pai do céu, tira da escola. Tira da escola, coloca em outra e fica assim, ó. Se for na escola dominical, então, meu pai do céu, quem é esse professor aí da escola dominical? Vem, filhinho, fica parecendo a dona Florinda, do Kiko, né? É o meu tesouro que nunca erra. Minha querida, você precisa impor o limite, colocar o limite na vida do seu filho, desde pequenininho, para quando ele ficar grande, que receber as frustrações da vida, ele conseguir ingerir isso, porque na vida ele vai ter frustrações. Você não deve assim ficar tão de olho no seu filho para que nada entristeça, para que nada aconteça de ruim, porque então ele vai entrar em depressão. Não! As frustrações, elas fazem parte da vida do ser humano. E a nossa geração é uma geração de mães que não coloca limite na vida dos seus filhos. E o Senhor nos ensina isso. Inclusive o Senhor diz, sabe o quê? Ó, a vara neles. Uma havaiana de pau no menino, não é? Não, nós não podemos. A Bíblia só diz assim, não a ponto de matar. Mas nós precisamos disciplinar. Se você não coloca o limite na vida do seu filho, ele vai colocar, só que ele não sabe. Então, aquele menino que fica agitado de um lado para o outro, claro que eu vou fazer aqui uma ressalva, se o seu filho tem algum índice de hiperatividade, não falta de disciplina. É notório, mas também existe tratamento, existe medicação, existe acompanhamento para que essas questões possam ser melhoradas, não é? E nós não estamos criticando esses filhos que têm esses problemas, mas nós estamos incentivando a questão do limite. Filhos devem respeitar os pais, chamar de sim, senhor, dar a bênção, não é assim? Perceber a hierarquia, que já é o quarto ponto, já estou entrando aqui, que é essa hierarquia. O filho, ele deve perceber qual é o lugar dele. Ele não olha para a mãe e para o pai assim, não, ó. Ele olha assim, ó. Tá vendo? É assim, ó, o pai, e ó, não é a mãe não, viu? É o pai, a mãe aqui do ladinho, ó, os dois aqui do ladinho, né? Depois que vem o filho. Porque tem filhos assim, ó, dando ordem no pai. Tem filhos que batem no rosto do pai, só falta dizer assim, venha cá, deixa eu botar o senhor aqui, ou a mãezinha, que é o bebê, né? É o bebezinho da mamãe. Cuidado, minhas queridas, cuidado, porque todos nós temos um coração desesperadamente corruptos. E nós precisamos da graça de Deus. E o seu filho precisa de entender essa hierarquia. Por isso que é importante a forma como você trata o seu esposo. Não é verdade? Para que ele veja assim, é assim que a mamãe trata o meu pai. É assim, eu quero casar com a mulher assim, como a minha mãe. Tem filhos que não aguentam e vão para o outro oposto, porque a mãe até se diz cristã, mas tem um procedimento horrível. Tem uma forma de falar que ofende, dói mais do que tantas palavras, do que uma surra propriamente dita fisicamente. Precisamos entender que nós, mães, somos as arquitetas, entre aspas, da futura geração. Já nos diz o John MacArthur, do livro 12 Mulheres Notáveis da Bíblia, quando ele fala exatamente sobre Ana. Que tipo de geração você está deixando? Se todos os filhos forem como os seus, como vai ser a geração futura? Então, muito cuidado, minhas queridas, porque se você superproteger o seu filho, se você não mostrar isso, nós vamos ter uma geração bastante complicada.
totalmente frágil, uma geração que não sabe ouvir o não, tudo é bullying, não é tudo que é bullying. Quantas vezes a geração do passado recebia tantos apelidos e enfrentava, por isso que era uma geração mais forte, uma geração que quando os revestréis da vida chegaram, eles conseguiram, mesmo entristecidos, continuar firmes, olhando para Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de impor os limites e essa questão também da hierarquia. Até mesmo entre os irmãos, se você tem mais que um filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo. Eu tenho 3 filhos. Eu me lembro quando nós nos mudamos para o Rio Grande do Sul há 12 anos atrás e fomos morar em um apartamento pequeno. Nós tínhamos 2 quartos, então um era do casal, obviamente, e o outro dos 3 filhos. Eles ainda eram bem pequenininhos. A mais nova tinha 1 aninho e o mais velho tinha em torno de uns 8 anos, mais ou menos. E aí uma delas dizia assim, aí então eu comprei um triliche, nós compramos um triliche. E elas queriam, as mais novas, ir para o triliche, lá para o de cima. E aí vieram questionar, assim que aprenderam a falar direitinho, né? Mas quem ficava lá em cima era o mais velho, porque por questão de segurança até, né? E a menorzinha ficava na cama anexa embaixo. E aí perguntou, por que ele é quem fica lá em cima? E aqui eu vou ilustrar a questão da hierarquia, porque ele é seu irmão mais velho. Então você vai olhar para ele assim, ó, tá vendo? Aí ela nunca mais perguntou, aceitou, hoje já é adolescente, hoje ela pode ir para o beliche e ficar feliz lá em cima, né? Estamos caminhando para o final. Até aqui nós já aprendemos as lições que Ana nos traz e que nós precisamos pontuar em relação aos nossos filhos. Fortalecer, instruir, limite, ou colocar o limite, hierarquizar, ou deixar essa questão aí da hierarquia, orar, que é o 5º ponto agora. Elas, as mães, assim como Ana, clamam e já entenderam que é a pura graça de Deus na vida dos nossos filhos. Nós devemos orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses já nos ensina. Orai sem cessar, para que nós tenhamos filhos que glorifiquem ao Senhor, filhos que lá na sua profissão, na sua família, quando constituir família, possa entender que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Reforça os livros, Pais Fracos, Deus Forte, A Idade da Oportunidade. Compre esses livros, dê uma lidinha e veja que maravilhosas instruções o Senhor nos traz. Quanto tempo você tem gastado de oração pela vida dos seus filhos? Nós não devemos orar pelos nossos filhos apenas quando eles estão doentes. Não. Se nós já temos o hábito de orar, e aí nos lembramos da outra Ana profetisa, que nós já falamos em um estudo atrás, a hora marcada para orar, assim como nós temos hora para nos alimentar, para tomar banho, não é? Para fazer atividade física, para dormir. Precisamos ter a nossa hora de oração. Que tal você comprar um caderninho, uma agendinha, para você tomar nota dos seus pedidos e você observar quantas bênçãos o Senhor também já deu. E dentre esses motivos, um dos primeiros deve ser lá, filhos, família, esposo, minha vida com Deus e filhos. Nós devemos orar, precisamos de mães que supliquem a graça de Deus na vida dos filhos. Precisamos que os nossos filhos, quando lembrarem de nós, nos vejam muito mais do que qualquer outra coisa, como mulheres, como mães de oração. Então vejam que até aqui nós já aprendemos as lições daquelas mães que verdadeiramente querem amar os seus filhos e o que é que elas devem fazer. Fortalecer a imagem de Cristo na vida dos seus filhos, instruir, ensinando o caminho do Senhor, limitar, colocar os limites, hierarquizar, saber que cada um tem o seu lugar, cada um no seu quadrado, mas todos dentro de casa, respeitando uns aos outros, orar. E a última lição, surpreender. As mães que amam ao Senhor, elas surpreendem os seus filhos com ações marcantes e também descobrindo o jeito de cada um, podendo assim surpreender de fato, presentear, ter ações diferenciadas, né?
porque conforme eu falei, de fato as mães são as arquitetas da futura geração. Ana, ela levava uma roupa bem bonita para Samuel. Eu fico imaginando quando ela pensava, qual era a tendência, sempre roupas decentes, obviamente, né? Porque Ana era uma mulher de Deus, ela não ia comprar, se tivesse uma menina, por exemplo, shortinhos curtos, barriguinha de fora, não. Ela ia instruir que tem que andar com ordem e decência. Como era Samuel, então eu fico imaginando que ela fazia aquela roupa a melhor que ela tinha. Como que você tem surpreendido seu filho? Ai, Cíntia, eu nunca parei para pensar nisso. Dá tempo, hoje é o dia oportuno. Tem mães que não sabem nem qual é a comidinha preferida do seu filho. Que tal você começar a descobrir? Que tal você marcar um dia para conversar com cada um, conforme a mãe de John Wesley fez, não é? Que tal você, quando voltar as coisas ao normal, você marcar de tomar um cafezinho. Enquanto as coisas ainda estão fechadas, você pode fazer o pãozinho de queijo, se é o que seu filho gosta, o bolinho de aveia com banana e maçã, se é, porque nós também precisamos pensar em receitas saudáveis, porque nós somos as responsáveis de levar esses nutrientes conforme o Senhor nos instrui para cuidar também do físico deles, né? Que tal você comprar uma pulseirinha para uma? Que tal você fazer uma cartinha, se você observa que aquela gosta mais de escrever? Surpreenda, querida, o seu filho. Faça a diferença na vida dele. Convide ele para orar por ele. Diga a ele que você nunca vai desistir dele. Se ele está com crises em relação à vida espiritual ou a qualquer outra área, busque-o, converse, tente no Senhor, através da oração, um diálogo mais próximo do seu filho. Então, eu gostaria de, mais uma vez aqui, reforçar as lições, as 6 lições, para aquelas mães que desejam, de fato, amar ao seu filho verdadeiramente. E eu queria dizer para vocês que em nenhum momento aqui eu falei sobre qual profissão, aí são coisas seculares, importantes, mas seculares. Então, nós aqui podemos deixar as 6 lições. Vamos lá para a gente aprender? Fortalecer o quê? A imagem de Cristo no coração dos filhos. Instruir desde pequenininho no caminho que deve andar. E quando eles estiverem velhos, não se desviarão deles. Limitar, colocar os limites, os padrões. Aqui em casa é assim, lá fora a gente se comporta assim, na igreja é assim que se faz. Instruir é ensinar, sempre, até o último dia da vida, né? Hierarquizar, ensinar a questão de que existe uma hierarquia, sim, senhor, pois não, com certeza, não é? Observar, olhar para os pais assim, obedecer aos pais e perceber que acima dos pais tem a pessoa bendita de Jesus Cristo, e isso é uma lição maravilhosa também. Orar sem cessar. Se nós queremos ser mães sábias, nós nunca conseguiremos por nós mesmos, porque nós já entendemos que nós não produzimos frutos dignos de arrependimento, só a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós vamos sim fazer tudo isso, mas é através da oração que nós vamos falar com o nosso Deus e aguardar as respostas do Senhor com expectativa em relação aos nossos filhos, tanto aqueles que já estão fortalecidos espiritualmente, como aqueles que já estão mais afastados, mas que também poderão retornar aos caminhos do Senhor. E a última lição, surpreender. Surpreenda o seu filho. Procure conhecer a ele, se é casado, se não é casado, se é solteiro, enfim. Surpreenda o seu filho. Nós queremos deixar o nosso abraço e desejar que o Senhor Jesus nos torne mães que verdadeiramente amemos os nossos filhos conforme Ele deseja. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço.